A presente pandemia do novo coronavírus desenterrou os temores de muitas pessoas de fé com relação ao fim dos tempos. As igrejas católicas fechadas no mundo inteiro e o culto público a Deus suspenso por tempo indeterminado remete-nos quase de imediato à supressão do holocausto perpétuo, tal como profetizada no livro do profeta Daniel. Some-se a este cenário praticamente inaudito na história da Igreja a apostasia geral que há da verdade, e é como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem. A bem da verdade, embora não haja missas públicas, nem por isso o santo sacrifício deixou de ser realizado pelos sacerdotes, com o que não seria exato falar de cessação ou até abolição do sacrifício em nossos tempos. Além disso, por mais terrível que esteja a situação da estrutura humana da Igreja, nossos tempos continuam a guardar o corpo e o sangue do único e verdadeiro Deus. Por isso a abolição desoladora de que fala o mesmo profeta Daniel e que tantos já evocaram recentemente, tem suas aplicações à nossa época, sim, mas com granossales, isto é, com reservas. Certamente há coisas muito piores por vir. O fim dos tempos não é teoria da conspiração. Antes, faz parte da nossa fé católica. Começamos lembrando que os sinais que precedem o fim do mundo foram dados pelo próprio Senhor, ainda que ele tenha alertado: ninguém sabe o dia nem a hora. Mas nem por isso seus discípulos ficaram completamente no escuro. Precediam a segunda vinda de Cristo a pregação do Evangelho por todo o mundo, a conversão dos judeus, a apostasia da fé, a aparição do anticristo e, além disso, grandes calamidades, de cuja lista não estão excluídas as pestes. Tudo isso está no Evangelho para quem quiser ler. E em fidelidade às palavras de Jesus, também o atual catecismo fala amplamente sobre esse tema. Tocar nesse assunto, portanto, não é alimentar a teoria da conspiração, mas simplesmente falar de nossa fé católica. No credo, todos os fiéis são chamados a confessar que Cristo, do céu, há de vir julgar os vivos e os mortos, e não de qualquer modo, cede com glória, com poder e sua glória, como diz o símbolo niceno. Mas uma coisa é crer nisso, outra coisa bem diferente é transformar essas verdades em objeto de uma curiosidade malsã. Pois a sentença certa em teologia é que os homens desconhecem o momento em que Jesus virá de novo e ponto final. A nós não cabe conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. A curiosidade humana pode tornar-se pecaminosa por várias razões, e uma delas, segundo São Tomás de Aquino, é quando alguém ambiciona conhecer uma verdade superior às suas possibilidades, pois assim cai facilmente em erros. Por isso diz o livro do Eclesiástico: o que é muito difícil para ti, não procure. O que está acima de tuas forças, não investigues, nem seja curioso a respeito das muitas obras dele. E depois acrescenta: muitos se transviaram por suas especulações. Sua imaginação perversa falseou seus pensamentos. Acontece muitas vezes, é verdade, de o céu adiantar-se, por assim dizer, revelando de maneira privada os desígnios divinos para determinadas épocas. Foi o que aconteceu em La Salette, em Lourdes e em Fátima. E pode acontecer também agora, porque Deus é livre para comunicar-nos a sua vontade da forma que Ele achar mais conveniente. O que não podemos é perder de vista a intenção e a essência do que Ele nos quer transmitir. Não é correto, diante dos apelos e mensagens autênticas do além, comportar-nos como adivinhos católicos, fazer conjecturas e roteiros apocalípticos, como se fosse menos verdade agora o que o futuro de fato a Deus pertence. Quanto àquele dia e aquela hora, ninguém o sabe, mas somente o Pai. Quando nos envia seus mensageiros, e Deus realmente nos envia, quando Ele manda, por exemplo, que Sua Mãe Santíssima apareça, como em tantos lugares apareceu, predizendo castigos e anunciando desgraças, os avisos celestes vêm sempre acompanhados de condições. Se não se fizer isto, dar-se-á aquilo. As alertas das revelações privadas
são sempre um eco da palavra eterna que diz: se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Porque no fundo, o que importa é isto: a nossa conversão, o arrependimento dos nossos pecados, a reforma da nossa vida. Assim como não interessava naquela ocasião se os galileus mortos por Pilatos e os homens sobre as quais caíram a torre de Siloé eram mais pecadores que o resto, também hoje tão pouco nos interessa as minúcias dos próximos capítulos do presente flagelo ou os eventos finais da nossa salvação. O fato é que, se não nos convertermos, se não aproveitarmos o que Deus bondosamente tem permitido em nossas vidas para fazer penitência por nossas faltas, lembrar-nos que temos uma alma, meditar em que, com ou sem coronavírus, todos um dia morreremos e seremos julgados. Nós pereceremos, e não de uma morte física, mas da morte eterna. Concentremos nesta verdade. Meditemos sobre isso em oração. A vida eterna é o que ficará. Por isso, é com ela que devemos nos preocupar, acima de tudo, nesses dias em que só se tem notícias de infectados e mortos, complôs, desinformações, crises, colapsos. Somos constantes tentados à curiosidade e à angústia, à ansiedade e até o desespero. Mas eis que as palavras do Senhor quer consolar-nos neste dia. Não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscais em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Todas essas coisas vos serão dados em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. E isso é muito difícil porque somos assaltados de todos os lados pelo mundo. E as vozes parecem gritar-nos na cabeça: preocupe-se, preocupe-se. Mas o que Jesus nos manda é possível. Sim, se pedirmos cada vez mais. Fé no Deus providente, que cuida com muito mais desvelos de nós que dos pássaros do céu e das ervas do campo. Se meditarmos em que o amanhã desta vida não nos está garantido, ou seja, eu posso morrer hoje, mas o amanhã da vida eterna virá. E se eu estiver na graça de Deus, viverei com Ele e serei feliz para sempre ao seu lado. Quando o céu nos visita, é para recordar-nos isso. Quando nos castiga, é para evitar que nos condenemos ao inferno. Não se trata de pôr-nos um medo mundano e encher-nos a cabeça de preocupações e previsões de um futuro terreno, mas de convidar-nos ao amor e à meditação do único futuro que não passará jamais. Se entendermos isso, olharemos de outro modo, tanto para as notícias de todos os dias, quanto para as profecias dos últimos dias, ou não dignas de crédito.